Mergulhe na mente de um assassino atormentado. Em Crime e Castigo, Raskolnikov desafia a moralidade em busca de provar sua genialidade. Acompanhe a jornada sombria de um homem dividido entre a transgressão e a busca desesperada por redenção. Por o peso do legado, introdução ao homem e ao mito, por. Há figuras que se elevam acima da multidão, não apenas pela estatura física ou pela posição social, mas por algo mais profundo, uma aura de determinação e propósito. Homens e mulheres que, desde cedo, parecem destinados a trilhar caminhos extraordinários. Mas o que acontece quando esse caminho se desvia, quando o peso do legado se torna um fardo insuportável? É sobre um desses indivíduos que vamos nos debruçar hoje. Um nome sussurrado em corredores de poder, reverenciado em círculos acadêmicos, e ao mesmo tempo envolto em um véu de mistério e controvérsia. Alguém que em seus primeiros anos personificava a promessa, a esperança de um futuro melhor. Imagine um jovem prodígio, dominando a arte da estratégia e da diplomacia antes mesmo de atingir a maioridade. Um líder nato, capaz de inspirar lealdade e devoção. Alguém que parecia possuir todas as ferramentas para moldar o mundo à sua imagem. Seus feitos, documentados em livros e artigos, são impressionantes. Campanhas vitoriosas, acordos inovadores, projetos visionários, um currículo impecável, construído com suor e dedicação. Mas por trás dos triunfos públicos pairava uma sombra, uma pressão constante para superar as expectativas, para honrar o nome da família, para justificar o talento inegável. Poucos conhecem os sacrifícios que ele fez para manter essa fachada de perfeição. As noites insones, as escolhas difíceis, os relacionamentos sacrificados no altar da ambição. Um preço alto demais a ser pago? Talvez. Mas ele parecia determinado a seguir em frente, impulsionado por uma força que poucos conseguiam compreender. Seria essa força uma genuína sede por justiça, um desejo de servir à humanidade, ou algo mais sombrio, um anseio por reconhecimento, uma necessidade de provar seu valor? A resposta, como tantas vezes acontece, é mais complexa do que imaginamos. E aqui reside a chave para desvendar o enigma. Porque, em meio a essa trajetória ascendente, algo mudou. Uma série de eventos, aparentemente insignificantes, começou a corroer os alicerces de sua moralidade. Decisões questionáveis, alianças duvidosas, segredos obscuros. Até onde vai a linha tênue entre o bem e o mal, entre a ambição e a corrupção? E o que acontece quando um homem extraordinário se vê confrontado com o peso de suas próprias escolhas? Essa é a pergunta que nos guiará em nossa investigação. A partir de agora, vamos mergulhar nos recantos mais sombrios de sua história, buscando as pistas que foram ignoradas, os sinais que foram negligenciados. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe. Porque a verdade, como sempre, é muito mais perturbadora do que a ficção. E o que talvez você não saiba é que a busca por redenção nem sempre é alcançada. A busca por redenção nem sempre é alcançada. E muitas vezes, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Mas será que as intenções do nosso homem extraordinário eram realmente tão puras? A imagem cuidadosamente construída de um herói, um farol de esperança em meio à escuridão, começou a ruir. A queda não foi repentina, um desmoronamento espetacular, mas sim o lento e silencioso esfarelar das fundações. E o primeiro erro capital, a rachadura inicial na armadura, foi um segredo bem guardado por anos. O que pouca gente sabe é que a ascensão meteórica do nosso protagonista, tão celebrada e admirada, escondeu uma decisão controversa, um atalho tomado à sombra da necessidade. Não estamos falando de uma simples mancha no currículo, mas de uma escolha que, com o passar do tempo, se revelaria um veneno lento, corroendo sua alma e impactando diretamente a vida daqueles que confiavam nele. A verdade é que, em busca de um objetivo maior, um bem maior, ele justificou meios questionáveis. Acreditava estar jogando o jogo da maneira que precisava ser jogado, que os fins justificavam os meios. Mas quem define o que é justo? E até onde podemos nos desviar da ética, em nome de um ideal? As consequências imediatas? Sucesso, aplausos, adoração. Mas a máscara começou a pesar. O remorso, como uma sombra persistente, o acompanhava em cada vitória. E o pior, o silêncio cúmplice daqueles que sabiam, que se beneficiaram do seu erro, transformou-se em uma teia complexa de segredos e omissões.
O impacto em sua reputação, a princípio, foi nulo. Afinal, quem ousaria questionar um ícone? Mas a verdade, como uma torrente subterrânea, sempre encontra uma brecha para emergir. E quando a verdade veio à tona, o estrago foi devastador. Não apenas para ele, mas para todos aqueles que o cercavam. Famílias foram destruídas, carreiras foram arruinadas, e a fé na humanidade foi abalada. Será que ele poderia ter previsto o alcance de suas ações? Será que ele realmente acreditava que poderia controlar as consequências? Ou será que a arrogância inerente àqueles que se consideram acima do bem e do mal, o cegou para a realidade? As vidas de outros, essa é a parte mais dolorosa da história. Pessoas que depositaram nele sua confiança, que o viam como um modelo, foram traídas. E a culpa, o fardo da responsabilidade, tornou-se um peso insuportável. Mas o que aconteceu depois? Como ele lidou com a avalanche de críticas, com o escrutínio implacável da mídia? E o mais importante, ele buscou a redenção? E se sim, como? Prepare-se, porque a jornada para a expiação é muito mais tortuosa e complexa do que você imagina. E talvez no final das contas, a redenção seja apenas uma ilusão. Sob o manto da culpa, o dilema moral se intensifica, e assim a busca por redenção se iniciava. Mas, ao contrário do que contos de fadas podem nos fazer acreditar, o caminho não era linear, pavimentado com boas intenções. Em vez disso, era um labirinto sombrio, onde cada passo em falso ecoava amplificado pela culpa. O que realmente pesava mais? O ato em si, ou a traição da confiança depositada? A culpa, uma entidade silenciosa, mas onipresente, que se manifestava de diversas formas. Insônia, pesadelos vívidos que reencenavam os eventos que o assombravam. Isolamento, uma tentativa desesperada de se proteger, e, ironicamente, de proteger aqueles que ele havia ferido. Mas será que o isolamento era um castigo autoimposto, ou uma forma de evitar confrontar as consequências de seus atos? Ele se justificava. Encontrava razões lógicas, pragmáticas, para as decisões que tomou. Argumentava que o bem maior, um objetivo final nobre, justificava os meios questionáveis. Mas quem define o que é o bem maior, e quem tem o direito de sacrificar indivíduos em nome desse bem? Será que essa justificativa era sincera, ou apenas uma forma de maquiar a própria consciência? Uma forma de adormecer o monstro que o consumia por dentro? As escolhas. Cada decisão um cruzamento em uma estrada sinuosa. Um caminho levava à verdade, à admissão da culpa e à busca por reparação. O outro, a negação, a construção de uma narrativa alternativa onde ele era a vítima, o herói incompreendido. Qual caminho ele trilharia? E o que aconteceria se ele se perdesse no labirinto da própria mente, incapaz de distinguir entre a realidade e a ilusão? O dilema moral se intensificava, tornando-se um campo de batalha interno. A razão lutava contra a emoção. A ambição confrontava a moralidade. E no centro desse turbilhão a figura de um homem extraordinário outrora admirado, agora atormentado pela sombra de seus próprios atos. Mas o que o definia como extraordinário? Seria sua capacidade de realizar feitos grandiosos, ou sua habilidade de lidar com o peso de seus erros? E aqui reside um dos paradoxos mais intrigantes dessa história. A busca por redenção pode ser, em si mesma, um ato egoísta. Uma tentativa de aliviar a própria dor, de restaurar a própria imagem, em vez de genuinamente reparar o dano causado. Estaria ele buscando a redenção para si ou para aqueles que ele havia prejudicado? Uma pergunta que ecoa através dos corredores sombrios da alma humana. Será que existia uma maneira de se livrar do peso da culpa? Será que a expiação era realmente possível, ou apenas uma miragem no deserto da consciência? E o que acontece quando a busca por redenção se torna uma obsessão, consumindo tudo ao seu redor? Essas são perguntas complexas, para as quais não existem respostas fáceis, mas que nos forçam a confrontar a nossa própria bússola moral, a questionar os limites da nossa capacidade de perdoar, e, acima de tudo, a refletir sobre o verdadeiro significado da redenção. E se além da busca por redenção, houvesse algo mais, algo que escapasse à nossa compreensão imediata, algo que o distinguisse do restante da humanidade? Afinal, a obsessão por se redimir poderia ser apenas a ponta do iceberg, escondendo uma verdade muito mais profunda sobre sua natureza. Não estamos falando apenas de remorso ou da busca por alívio da consciência.
Estamos falando da possibilidade de que ele, o personagem central da nossa história, possuísse qualidades que o colocavam em um patamar diferente. Habilidades, conhecimentos, ou até mesmo uma percepção da realidade que transcendia o comum. As evidências, por mais fragmentadas e controversas que sejam, sussurram essa possibilidade. Relatos de testemunhas que o descrevem como alguém com uma intuição quase sobrenatural. Documentos que sugerem um conhecimento profundo em áreas obscuras da ciência e da história. Rumores persistentes sobre experimentos secretos e encontros inexplicáveis. Um exemplo? Os arquivos da polícia, repletos de anotações sobre sua capacidade de antecipar eventos, de prever o futuro com uma precisão assustadora. Seria mera coincidência? Ou haveria algo mais em jogo, uma conexão com o tempo e o espaço que desafia as leis da física que conhecemos? E o misterioso livro encontrado em seu escritório? Um volume antigo, escrito em uma língua desconhecida, repleto de diagramas complexos e anotações enigmáticas. O que significavam aqueles símbolos? Qual era o segredo guardado naquelas páginas empoeiradas? Além disso, há os relatos de pessoas que afirmam ter presenciado atos de cura inexplicáveis, feitos que desafiam a lógica da medicina moderna. Seriam apenas histórias fantasiosas, fruto da imaginação fértil de alguns? Ou haveria, por trás desses relatos, uma verdade oculta, um poder latente que ele tentava controlar? Não podemos descartar a possibilidade de que tudo isso seja apenas uma construção da nossa mente, uma forma de dar sentido a eventos inexplicáveis. Mas também não podemos ignorar a força das evidências, a persistência dos rumores, a consistência dos relatos. Talvez ele fosse apenas um homem atormentado pela culpa, buscando desesperadamente uma forma de expiar seus pecados. Mas talvez, bem talvez, ele fosse algo mais. Um homem extraordinário, dotado de habilidades únicas e conhecimentos proibidos, que tentava esconder a sua verdadeira natureza do mundo. Afinal, o que define um homem extraordinário? Seria a sua capacidade de realizar feitos incríveis, ou a sua luta constante contra as suas próprias limitações? E onde reside a fronteira entre o humano e o sobre-humano? A resposta, como sempre, reside nas sombras. Uma sombra que se estende sobre a vida desse homem, obscurecendo a verdade e alimentando o mistério. Um mistério que nos convida a questionar tudo o que acreditamos saber sobre a natureza humana e os limites do possível. A sombra que se estende sobre esse homem, ela nos leva a um ponto crucial. Afinal, o extraordinário resiste ao escrutínio da ciência. Será que os feitos que atribuímos a uma capacidade sobre-humana não encontram, na verdade, raízes em explicações mais convencionais? Chegou a hora de lançarmos luz sobre as evidências que levantamos até agora. É tempo de trocar o misticismo pela lupa da razão, buscando por caminhos alternativos que à primeira vista talvez tenhamos ignorado. As alegações de excepcionalidade tão sedutoras precisam ser confrontadas com dados concretos e análises imparciais. Onde alguns veem um milagre, um cientista pode encontrar uma combinação peculiar de fatores, um treinamento implacável ou mesmo a influência de um viés cognitivo que colore nossa percepção da realidade. Lembra-se daquela demonstração de força aparentemente inexplicável? Será que desprezamos o estudo detalhado da biomecânica envolvida? Será que não consideramos a possibilidade de uma técnica aperfeiçoada ao longo de anos, uma otimização da alavancagem que desafia o senso comum? E quanto àquela intuição assombrosa, premonição que desafiou as probabilidades? Será que subestimamos o poder da observação atenta, da leitura sutil de microexpressões, do processamento inconsciente de informações que escapam à nossa atenção consciente? A ciência, por vezes, nos oferece respostas que desafiam o romantismo do mistério. Mas, ao mesmo tempo, ela nos convida a uma apreciação mais profunda da complexidade do ser humano, da sua capacidade de adaptação, de superação e até mesmo de auto-engano. Contudo, ao desconstruirmos a aura de mistério, ao buscarmos explicações lógicas e factuais, corremos o risco de diluir o impacto da jornada de nosso personagem. Mas será que a verdade, por mais prosaica que possa parecer, diminui o valor de sua busca? Será que a redenção se torna menos significativa quando desvinculada do sobrenatural? A resposta talvez esteja em reconhecer que o extraordinário não reside necessariamente no inexplicável, mas sim na persistência em desafiar os próprios limites,
em transcender as expectativas, em buscar a redenção, mesmo quando o caminho está obscurecido pela dúvida e pela incerteza. E essa busca incansável, essa luta interna, ela nos leva a uma questão ainda mais profunda. Uma questão que nos confronta com a essência da nossa própria humanidade. E essa busca incansável, essa luta interna, ela nos leva a uma questão ainda mais profunda. Uma questão que nos confronta com a essência da nossa própria humanidade. Como justificamos o injustificável? Como construímos uma narrativa que nos permite viver com as escolhas que fizemos, mesmo quando essas escolhas nos assombram? Entramos agora no labirinto da justificativa, onde a mente se torna um mestre da ilusão, tecendo uma teia intrincada de racionalizações para proteger a autoimagem. É aqui, neste território sombrio da psique, que o personagem busca absolvição, não do mundo exterior, mas de si mesmo. Ele se vê como um salvador, um mártir, ou apenas uma vítima das circunstâncias? A resposta, invariavelmente, reside em uma cuidadosa orquestração da realidade, uma distorção sutil que transforma ações questionáveis em atos de necessidade, erros em aprendizados, e a própria culpa em um fardo suportável. Observemos atentamente as palavras que ele escolhe, os silêncios que ele evita, as histórias que ele reconta. Em cada detalhe, em cada omissão, reside uma pista para entender como ele tenta conciliar o homem que ele foi com o homem que ele deseja ser. Quais mecanismos de defesa ele emprega? Negação, racionalização, projeção. Cada um desses escudos psicológicos serve para amortecer o impacto da verdade, para suavizar as arestas da consciência. Mas até que ponto essa blindagem é eficaz? E a que custo? A narrativa pessoal que ele constrói é uma fortaleza ou uma prisão, um refúgio seguro ou um cárcere autoimposto? A verdade, como sempre, é multifacetada, e desvendá-la exige uma análise minuciosa das contradições, das inconsistências, das brechas que revelam a fragilidade por trás da fachada. Como ele se vê, e, mais importante, como ele quer ser visto. Essa dicotomia entre a realidade interna e a imagem projetada é o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta, um mergulho nas profundezas da alma em busca da redenção. Mas será que essa redenção é possível? Ou ele está condenado a repetir os mesmos erros, preso em um ciclo vicioso de justificativas e auto-engano? A resposta, como veremos, é mais complexa do que imaginamos. E talvez, no final das contas, a verdadeira busca não seja por absolvição, mas por compreensão, por aceitação, por verdade, a busca pela verdade. Um ideal nobre, sem dúvida, mas a que custo? A fissura entre a face pública e os demônios interiores, essa dança perigosa, invariavelmente deixa rastros. E no caso do nosso personagem, esses rastros são profundos, marcados a ferro e fogo. A ambição, essa força motriz que impulsiona tantos a escalar montanhas, também pode se transformar em uma corrente que aprisiona, asfixiando a moral e corroendo os valores. O que ele sacrificou para alcançar o topo? Quais pontes foram queimadas em nome do sucesso? Relações desfeitas, promessas quebradas, lealdades traídas. Um inventário sombrio de escolhas difíceis, justificadas talvez, pela miragem de um bem maior. Mas será que o fim justifica os meios? Ou será que, no labirinto da ambição, ele se perdeu de si mesmo, tornando-se irreconhecível até para seus próprios olhos? Os sacrifícios inicialmente vistos como meros obstáculos a serem superados, logo se revelaram como cicatrizes permanentes, feridas abertas que sangram em silêncio. O preço da ascensão foi pago com moeda da integridade, com a renúncia à inocência. E as consequências inevitáveis reverberam até hoje, assombrando seus pensamentos e obscurecendo seu futuro. Quantas noites insones foram gastas remoendo decisões? Quantas vezes a culpa sussurrou em seus ouvidos, lembrando-o do que foi perdido, do que foi deixado para trás? A solidão, companheira constante dos poderosos, tornou-se um fardo insuportável, um lembrete constante do vazio que se instalou em sua alma. E o mais perturbador de tudo, as consequências não intencionais. As vidas que foram afetadas colateralmente por suas ações, os sonhos que foram destruídos sem que ele sequer percebesse. Um rastro de destruição silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas presente em cada passo que lhe dá. Será que ele sequer tinha consciência do impacto de suas escolhas? Ou estava tão obcecado com seus objetivos,
que se tornou cego para o sofrimento alheio? A resposta, como tantas outras, permanece envolta em névoa, um mistério que desafia nossa compreensão. E, no entanto, em meio à escuridão vislumbramos um lampejo de esperança, uma busca incessante por redenção, por expiação. Um desejo profundo de reparar os danos causados, de reconstruir as pontes que foram destruídas. Mas será que é possível reverter o passado? Será que o peso da culpa pode ser aliviado? A jornada rumo à redenção é árdua, repleta de obstáculos e provações. Exige coragem, humildade e, acima de tudo, uma honestidade brutal consigo mesmo. Será que nosso personagem possui a força necessária para enfrentar seus próprios demônios? Ou será que ele está fadado a repetir os mesmos erros, preso em um ciclo interminável de arrependimento e autojustificativa? A verdade, como sempre, esconde-se nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. E a janela secreta, como sempre, está aqui para iluminar o caminho, desvendando os segredos e expondo as verdades que o mundo prefere ignorar. Acompanhe-nos nesta busca incansável, pois o que está por vir é ainda mais surpreendente do que você imagina. A busca por redenção, como vimos, é um labirinto complexo, onde os espelhos deformam a realidade e as ilusões se confundem com a verdade. Mas o que acontece quando esse labirinto desmorona? Quando a máscara cuidadosamente construída para esconder as cicatrizes finalmente cede? Chegamos a um ponto crucial da nossa investigação, o momento da verdade, aquele instante em que a fragilidade por trás da fachada se torna inescapável. Não importa o quão forte, astuto ou benevolente nosso protagonista pareça ser, a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Talvez seja um ato impulsivo, uma decisão equivocada sob pressão extrema, ou mesmo a simples erosão do tempo, desgastando as bordas da mentira. O que era escondido nas profundezas da alma emerge, manchando a imagem que ele tanto se esforçou para projetar. E não se enganem, esse momento é raramente discreto. Ele geralmente explode em um turbilhão de consequências, arrastando consigo tudo o que estava construído sobre essa base instável. As pessoas que ele amava, os ideais que ele defendia, tudo é posto em xeque. As fraquezas que ele tanto lutou para esconder agora, estão expostas para o mundo vereador. A vulnerabilidade, antes um segredo bem guardado, torna-se um alvo para seus inimigos, um peso que ameaça afogá-lo. Mas qual o impacto desse desmoronamento? Será que a exposição da verdade destrói completamente o homem extraordinário, ou é justamente a partir dessa fragilidade revelada que surge a oportunidade para uma verdadeira transformação? É na escuridão da queda que ele encontrará a força para se reerguer, reconstruindo-se sobre alicerces mais sólidos, ou o peso da sua história o condenará a vagar eternamente assombrado pelo passado? A máscara cede. E o que encontramos por trás dela é a chave para desvendar o enigma central da nossa história. Uma história que, como veremos, está muito mais intrincada e perturbadora do que imaginávamos inicialmente. Uma história que nos força a confrontar a natureza da moralidade, a complexidade da redenção e a capacidade que todos nós temos, para o bem ou para o mal, de moldar nosso próprio destino. A máscara cede, revelando não a face de um monstro, mas talvez o espelho de nossas próprias sombras. Afinal, quem nunca errou? Quem nunca se viu à beira do abismo, tentado a ceder ao lado mais sombrio da própria natureza? Mas será que a intenção justifica os meios? Ou as consequências de nossos atos nos definem para sempre? A resposta, como tantas vezes acontece, se esconde nas brumas do passado. E é lá, nas profundezas de arquivos esquecidos e testemunhos silenciados, que encontramos as evidências ocultas. Fragmentos de uma verdade que se manteve enterrada por tempo demais. Documentos desenterrados revelam um passado familiar tumultuado. Cartas rabiscadas à luz de velas. Sussurros em becos escuros. Pactos selados com promessas vazias. Cada detalhe antes insignificante agora ressoa com um novo significado. Uma teia de intrigas se desenha, conectando eventos aparentemente aleatórios em um mosaico sombrio. Será que a infância conturbada, marcada pela perda e pela dor, moldou o homem que ele se tornou? Ou será que o destino já estava traçado, escrito nas entrelinhas de um legado maldito? E o que dizer daquela figura enigmática, o mentor misterioso que surgiu do nada para guiá-lo pelos caminhos tortuosos do poder? Qual era o verdadeiro papel dele nessa história?
As respostas, complexas e perturbadoras, desafiam nossas noções de certo e errado. Revelam que a linha entre o herói e o vilão é tênue, por vezes imperceptível. E que as motivações por trás de cada ato, mesmo os mais atrozes, nem sempre são o que aparentam. Segredos vêm à tona, como fantasmas despertados de um sono profundo. Segredos que ele tentou desesperadamente manter enterrados, mas que agora o confrontam com a verdade nua e crua. Uma verdade que o obriga a encarar as consequências de suas escolhas e a questionar o próprio propósito de sua existência. E no entanto, em meio à escuridão, vislumbramos um fio de esperança. Uma chance de redenção, por mais improvável que pareça. Porque afinal, mesmo os homens mais extraordinários, aqueles que desafiam os limites da moralidade, também são capazes de se arrepender e buscar a luz em meio às trevas. A jornada para a redenção está longe de ser fácil, mas será que o peso da culpa é capaz de gerar a transformação necessária? Ou será que ele está fadado a repetir os erros do passado preso em um ciclo vicioso de violência e destruição? Mesmo que o peso da culpa pareça esmagador, e o caminho da redenção quase impossível, novas perspectivas podem surgir quando a frieza da ciência confronta o passado. Quando a razão ilumina os cantos mais obscuros da história, o que antes parecia inabalável pode se revelar frágil. Acreditamos que tudo já foi dito, que a verdade está gravada em pedra. Mas será mesmo? E se as narrativas que nos foram apresentadas, as verdades que abraçamos, fossem apenas uma faceta de um prisma muito mais complexo? Uma faceta moldada por medos, preconceitos e paixões da época? É hora de desconstruir. De pegar cada peça desse intrincado quebra-cabeça, analisar sob a luz implacável do método científico e buscar explicações alternativas. Sem paixão, sem julgamentos precipitados, apenas a busca pela verdade, por mais desconcertante que ela possa ser. Será que interpretamos corretamente os sinais? As evidências foram realmente analisadas de forma imparcial? Ou teríamos sucumbido à tentação de buscar confirmação para nossas crenças ignorando as pistas que apontavam em outra direção? Reexaminar os documentos, as declarações, os artefatos. Questionar cada premissa, desafiar cada conclusão. A ciência não teme o passado, ela o abraça. Ela o disseca. Ela o redefine. E ao fazê-lo, revela nuances, complexidades, verdades incômodas que estavam escondidas à vista de todos. Talvez o vilão que pintamos com traços tão carregados, não fosse tão monstruoso assim. Talvez o herói que elevamos a um pedestal inatingível também carregasse consigo sombras inconfessáveis. A verdade, como sempre, reside em algum lugar entre o preto e o branco. Mas o que acontece quando a ciência desmistifica a história? Quando a razão revela que as motivações de um homem, por mais extraordinário que seja, são mais complexas do que imaginávamos? A busca pela redenção se torna mais fácil ou mais difícil quando o pedestal desmorona? E se o caminho para a absolvição estiver pavimentado com a aceitação de uma verdade mais sombria do que jamais ousamos imaginar? E se a própria busca pela redenção for apenas uma forma de auto-engano? Uma maneira de mascarar a verdade, de atenuar o peso de atos que no fundo sabemos serem irremediáveis? A jornada em direção à expiação raramente é uma linha reta. Mais frequentemente, assemelha-se a um labirinto escuro, onde cada corredor espelha um remorso, cada curva revela uma consequência. O personagem em que focamos, impulsionado por uma sede quase desesperada de se purificar, logo descobre que o caminho da redenção não é pavimentado apenas com boas intenções. É preciso enfrentar o próprio reflexo, confrontar os demônios que antes se escondiam nas sombras. Mas quais são os limites da expiação? Existe um ponto em que o mal praticado se torna tão profundo, tão arraigado, que nenhuma quantia de arrependimento ou reparação pode realmente compensar. E quem define o preço da redenção? A sociedade? A vítima? Ou o próprio perpetrador, buscando desesperadamente um escape para o peso da culpa? A dificuldade de se perdoar reside, talvez, na nossa inerente capacidade de racionalizar, de justificar nossos atos, de encontrar desculpas convenientes que nos permitam conviver com a nossa própria escuridão. A expiação, no entanto, exige um reconhecimento brutal da verdade. Uma admissão de que falhamos, de que causamos dano, de que somos, em última análise, imperfeitos. Mas será que a sociedade está realmente disposta a aceitar a redenção de um homem extraordinário que cometeu erros extraordinários?
ou a memória de seus atos permanecerá como uma mancha indelével, obscurecendo qualquer tentativa de reabilitação? Há quem diga que o perdão é um presente que se oferece a si mesmo, mas e quando esse presente é negado pelo mundo? A luta interna para se redimir pode ser mais excruciante do que qualquer punição externa. A consciência, essa voz implacável que ecoa em nossos pensamentos, pode se tornar a nossa maior torturadora. Mas, paradoxalmente, é também essa mesma consciência que nos oferece a possibilidade de transcendência. De nos elevarmos acima de nossos erros e nos tornarmos pessoas melhores. E se a verdadeira redenção não estiver em apagar o passado, mas em usá-lo como um farol, um lembrete constante das consequências de nossas ações, um guia para um futuro mais justo e compassivo? Se a expiação não for sobre se tornar impecável, mas sobre aceitar a própria humanidade, com todas as suas imperfeições e contradições, será que a busca pela redenção é, em última análise, uma busca por aceitação? A aceitação de si mesmo, com todos os seus defeitos. A aceitação do passado, com todas as suas cicatrizes. E a aceitação do futuro, com todas as suas incertezas. A jornada desse homem, repleta de obstáculos e dilemas, nos força a confrontar nossas próprias noções de moralidade, justiça e perdão. No fim das contas, talvez a busca pela expiação não seja sobre encontrar a absolvição, mas sobre aprender a viver com a verdade. Uma verdade que pode ser dolorosa, incômoda e até mesmo assustadora. Mas uma verdade que, ao ser abraçada, pode nos libertar das correntes do passado e nos permitir construir um futuro mais autêntico. E viver com a verdade. Uma verdade que, como vimos, é multifacetada, com arestas que ferem e recantos que obscurecem. Mas o que acontece quando essa verdade é moldada, reescrita, para se adequar a uma narrativa mais palatável? Entramos então no território incerto do legado. O legado, essa construção tênue que sobrevive à carne e aos ossos, essa sombra projetada pelo indivíduo que persiste no tempo, influenciando gerações. No caso do nosso personagem, o legado é uma arena de disputa. Tentativas de apagá-lo, de exaltá-lo, de reinterpretá-lo. Mas será que um legado maculado pode ser realmente purificado? A redenção é um processo alquímico, capaz de transformar chumbo em ouro, ou seria apenas uma ilusão, um verniz que disfarça a corrosão por baixo? Nos esforçamos para entender os motivos que o levaram a cruzar a linha, os sacrifícios que justificariam seus atos. Mas há um limite para a relativização. A balança da moralidade pode pender para o lado da conveniência? O heroísmo, afinal, não seria apenas uma questão de perspectiva? Será que estamos dispostos a redefinir nossos conceitos de bem e mal para acomodar as ações de um indivíduo que, por um instante, pareceu transcender a própria humanidade? Ou a complexidade de suas escolhas serve apenas para ressaltar o quão falíveis somos, mesmo quando movidos pelas melhores intenções? E se a busca pela redenção não for uma jornada individual, mas um pacto coletivo? Um acordo tácito, para preservar a imagem, para evitar o escândalo, para manter as engrenagens da sociedade girando? Quem se beneficia dessa reescrita da história? E a que custo? Poucos se lembram dos detalhes sórdidos, das nuances cruéis. O tempo se encarrega de polir as arestas, de dourar a pílula. Mas a verdade persiste, à espreita. Nas entrelinhas dos documentos, nos sussurros dos esquecidos, nos cantos obscuros da memória. E se a chave para desvendar o enigma não estiver nos feitos grandiosos, mas nos pequenos gestos negligenciados, nos detalhes aparentemente insignificantes que foram varridos para debaixo do tapete? O que resta então, quando a máscara do herói se esfacela? Quando o pedestal rui e o homem se revela em sua nudez, com todas as suas fragilidades e contradições? Resta a responsabilidade. A responsabilidade de encarar a verdade, por mais desconfortável que seja. A responsabilidade de questionar as narrativas que nos são impostas. A responsabilidade de construir um futuro onde o heroísmo não seja sinônimo de infalibilidade, mas de coragem para admitir os próprios erros e aprender com eles. O que fica após a queda? Fica o aprendizado. A dolorosa constatação de que não existem soluções fáceis para problemas complexos. De que a moralidade é um terreno pantanoso, onde cada passo requer cautela e discernimento. E de que, no fim das contas, o verdadeiro heroísmo reside na capacidade de manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido.
uma esperança que nos impulsiona a seguir em frente, em busca de um futuro mais justo e compassivo. A jornada em busca da verdade continua. A jornada em busca da verdade continua, e nos leva a questionar: o que realmente significa redenção? Seria um ponto final, uma absolvição completa? Ou um processo contínuo, marcado por cicatrizes e aprendizado constante? Talvez a resposta resida em reconhecer a falibilidade inerente à condição humana. Aquele que se acredita imune ao erro invencível, acaba por tropeçar nas próprias ambições. A história nos mostra que a verdadeira força não reside na ausência de falhas, mas na coragem de admiti-las e buscar a reparação. E é aqui que a figura do homem extraordinário se revela em sua complexidade. Não aquele que paira acima das leis e da moral, mas aquele que, mesmo marcado por escolhas questionáveis, se levanta, aprende e busca a redenção não como um direito, mas como uma responsabilidade. Será que ele alcançou a redenção completa? Talvez não. Mas a busca incessante, a luta contra os próprios demônios, o reconhecimento da própria sombra, tudo isso nos oferece valiosas lições. Lições sobre a humildade necessária para reconhecer nossos limites, a responsabilidade de arcar com as consequências de nossos atos e a importância de manter a esperança, mesmo quando o fardo do passado parece insuportável. Porque no fim das contas, a história dele, assim como tantas outras que povoam a janela secreta, não é sobre perfeição, mas sobre a capacidade de seguir em frente, aprendendo com os erros e buscando construir um futuro melhor. Um futuro onde a compaixão e a compreensão superem o julgamento e a condenação. Onde a falibilidade humana seja vista não como uma fraqueza, mas como a semente da transformação. Resta saber se essa transformação é possível para todos, ou se alguns pecados permanecem eternamente sem perdão. Resta saber se essa transformação é possível para todos. E é nesse ponto que a janela secreta se fecha sobre essa investigação, não com respostas definitivas, mas com a certeza de que as perguntas certas foram feitas. Mergulhamos nas profundezas da alma humana, confrontando-nos com escolhas difíceis, segredos sombrios e a eterna busca por redenção. Mas, afinal, o que significa ser um homem extraordinário? Seria a ausência de falhas, a perfeição inatingível que nos é vendida em contos de fadas, ou reside a verdadeira grandeza na capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada erro, de transformar a dor em força motriz para um futuro diferente? A história que desvendamos nos força a questionar a própria definição de heroísmo. Não encontramos um ser imaculado, mas sim um indivíduo marcado pelas cicatrizes da vida, lutando contra seus próprios demônios. E se a busca incessante por esse homem extraordinário for, na verdade, uma armadilha? Uma cortina de fumaça que nos impede de enxergar a extraordinariedade que reside em cada um de nós? Talvez a verdadeira revolução não esteja em encontrar um Salvador, mas em reconhecer o potencial transformador que habita em nosso interior. Quantas vezes olhamos para o céu esperando por um raio de luz, quando a chama da mudança que tanto almejamos já queima em nossos corações? Há quem diga que a história é cíclica, que os mesmos erros se repetem indefinidamente. Mas será que essa é uma verdade inevitável? Ou podemos, através da análise profunda do passado, construir um presente mais consciente e um futuro mais promissor? A janela secreta se propõe a iluminar esses cantos obscuros da existência, a trazer à tona verdades inconvenientes, a nos confrontar com os nossos próprios fantasmas. E ao fazê-lo, nos convida a repensar o nosso papel no mundo. O que você faria se estivesse no lugar dele? Qual caminho você escolheria? Que sacrifícios estaria disposto a fazer? Essas não são perguntas fáceis, mas são perguntas que nos aproximam da essência da condição humana, da nossa fragilidade, da nossa força, da nossa capacidade infinita de amar e de odiar, de construir e de destruir. São perguntas que nos lembram que somos todos, em última análise, seres extraordinários em nossa própria imperfeição. Que cada escolha, cada ação, cada palavra proferida ecoa no tecido do tempo, moldando o presente e influenciando o futuro. A história que exploramos hoje, assim como todas as histórias que a janela secreta revela, serve como um espelho. Um reflexo distorcido talvez, mas ainda assim capaz de nos mostrar quem somos e quem podemos nos tornar.
E talvez, no final das contas, a verdadeira redenção não esteja em apagar o passado, mas em aprender a conviver com ele, em transformá-lo em um farol que ilumine o nosso caminho. Um caminho que, por mais tortuoso que seja, nos conduzirá a um futuro onde a compaixão, a empatia e a busca pela verdade sejam os pilares de uma nova era. E é com essa reflexão que nos aproximamos do encerramento deste vídeo. E aí, curtiu essa análise da mente de Raskolnikov? Se você também se fascina pela psicologia por trás dos grandes personagens da literatura, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.